Entre as figuras mais enigmáticas e polêmicas da Bíblia, Jezabel se destaca como um símbolo de poder, intriga e destruição. Quem foi essa mulher que desafiou profetas, manipulou reis e se tornou sinônimo de corrupção e idolatria? Como sua história marcou a trajetória de Israel e até hoje ecoa como um aviso sobre ambição e decadência? Jezabel não era apenas uma rainha, ela era uma força implacável. Filha do rei Etbaal de Sidom, ela trouxe consigo as crenças pagãs de seu povo ao se casar com Acabe, rei de Israel. Mas essa união não foi apenas um casamento político, foi o início de uma era sombria para o reino. Jezabel não apenas adorava Baal e Azerá, mas também impôs esse culto à nação, erradicando os profetas do Deus de Israel e estabelecendo o domínio de sua religião com sangue e medo. Elias, o profeta destemido, surgiu como seu principal oponente. O confronto entre ambos não foi apenas um embate de crenças, mas uma guerra espiritual pelo destino de Israel. Quem não se lembra do épico desafio no Monte Carmelo? Enquanto Jezabel confiava nos 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, Elias se manteve sozinho diante do povo e de Deus. O fogo caiu do céu, consumindo o sacrifício de Elias, humilhando os profetas pagãos e provando, de forma avassaladora, qual Deus era verdadeiro. Mas Jezabel, ao invés de se curvar diante do milagre, reagiu com fúria e jurou matar Elias. Como alguém pode ser tão obstinada diante do sobrenatural? Seu nome se tornou sinônimo de manipulação e crueldade quando tramou a morte de Nabote, um simples homem que ousou recusar a venda de sua vinha ao rei. Jezabel, em um ato de pura frieza, forjou falsas acusações contra Nabote, levando-o à morte para que Acabe tomasse suas terras. Essa foi a gota d'água. O profeta Elias, com palavras ardentes como fogo, profetizou sua ruína. E então o destino da rainha foi selado. Mas como Jezabel encontrou seu fim? O tempo passou, Acabe morreu, e seu filho Jorão assumiu o trono. No entanto, a sentença de Deus ainda pairava sobre a casa real. O general Jeú, ungido para exterminar a linhagem de Acabe, marchou até Jezreel. E lá estava Jezabel, altiva como sempre, pintando os olhos e se adornando antes de encarar sua morte. Foi um ato de desafio ou de desespero? Quando Jeú entrou na cidade, Jezabel o desafiou. Tiveste paz, Zinri, matador do seu senhor. Mas Jeú não se deixou abalar. Com um simples comando, seus servos a jogaram da janela. O impacto foi brutal. Seu sangue respingou nas paredes, e os cavalos a pisotearam sem piedade. Quando foram recolher seu corpo, já era tarde demais. Cães haviam devorado sua carne, restando apenas o crânio, os pés e as mãos. O que essa morte significa? Seria apenas um fim trágico ou um juízo divino? Jezabel caiu, mas sua influência continuou. Seu nome se tornou símbolo de corrupção, falsidade e idolatria. No livro do Apocalipse, ela reaparece como metáfora para a sedução do pecado. O espírito de Jezabel ainda assombra? Uma mulher que desafiou reis, manipulou impérios e encontrou um fim digno de uma vilã. Mas será que sua história termina aí? Ou será que Jezabel continua a nos ensinar, através de sua tragédia, sobre os perigos da ambição desenfreada? Se deseja aprofundar seu conhecimento, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos.